Olá, meu nome é João Gabriel, sou professor de História e estou aqui para responder algumas perguntas das alunas Maria, Tânia, Simone, Sabrina, Priscila, Yasmin e Ruama, da turma 3002 do CIEP Aran Steinbrück, sobre racismo e desenvolvimento do discurso racial no Brasil. Bom, primeira pergunta. Qual a ideia de Silvio Romero e Nina Rodrigues sobre a formação do povo brasileiro e como a contribuição do elemento negro era vista por esses autores? Bom, Silvio Romero e Nina Rodrigues foram dois importantes intelectuais brasileiros que produziram nas últimas décadas do século XIX e início do século XX no Brasil. Nina era um médico e antropólogo e Romero era sobretudo um homem de letras e um político brasileiro. É importante ter em mente que esse momento, fins do século XIX e início do século XX, é marcado pela difusão do chamado racismo científico, ou seja, a ciência está se debruçando sobre as diferenças entre os povos humanos e está afirmando categoricamente que brancos são superiores a negros, a índios, a orientais, etc. A ideia de progresso está ganhando muita força entre as teorias sociais, entre elas o positivismo, e esses homens vão assegurar que o progresso da sociedade ele só vai se dar através do chamado melhoramento racial. Isso vai acontecer tanto na Europa quanto na América também. E no Brasil está muito forte. Não podemos esquecer que no Brasil, nesse momento, a gente tem uma das maiores populações negras de todo o mundo, né? Sobretudo no Rio de Janeiro, que era, nessa época, a capital do país. E em 1888, a gente tem a abolição da escravidão no país. O que essa multidão de negros vai fazer? O que a gente vai fazer com essa multidão de negros? A intelectualidade brasileira vai se perguntar. Como é que ela vai contribuir ou não para a construção do povo brasileiro? Então, essas perguntas vão ser respondidas por inúmeros intelectuais, inclusive pelo Nina Rodrigues e pelo Silvio Romero. Romero vai defender que qualquer nação ela é resultado da integração entre a sua população e o ambiente, ou seja, o território do qual esse povo se desenvolve. Nesse sentido, as raças podem ser superiores ou inferiores, dependendo da sua evolução racial. Romero faz uma coisa que chama de escala etnográfica, ou seja, ele faz uma lista hierarquizando, botando as chamadas raças da época em padrões de mais evoluída ou menos evoluída, inferiores ou superiores. E ele vai dizer que a mistura de raças, a chamada mestiçagem, ela vai ser um elemento positivo para a construção da nacionalidade brasileira, ou seja, através da mistura de povos vai nascer a raça brasileira, com a predominância do tipo étnico branco, ou seja, há uma mistura de raças para o Romero, mas a raça que vai predominar, a raça que vai prevalecer sobre as outras é a raça branca, porque, segundo esses autores, a raça branca era a única que verdadeiramente conseguiria construir uma civilização, por ser a raça que eles acreditavam ser a raça mais evoluída. Tá? Então, a mestiçagem, para o Silvio Romero, é uma forma de você obter o branqueamento racial. Já o Nina Rodrigues ele é muito mais explicitamente racista do que o Romero. Ele é autor de um dos principais, um dos primeiros também, estudos sistemáticos sobre a herança e a contribuição dos negros na sociedade brasileira. Ele vai constatar, segundo ele, para além de qualquer dúvida, a inferioridade do povo negro, em comparação, sobretudo, com os brancos, e ele vai dizer que a mestiçagem ela não representava uma forma de você melhorar a raça negra, mas era sim uma forma de você piorar a raça branca. Quer dizer, ela significava uma degeneração da raça branca. E, portanto, a mestiçagem não deveria ser incentivada, deveria ser combatida, né? Porque, segundo ele, a mestiçagem era uma forma de você degenerar a raça branca. Inclusive, algumas doenças, como a loucura, por exemplo, ou algumas que eles chamavam na época doenças morais, como a criminalidade, elas eram vistas também como um resultado da mestiçagem, ou seja, um resultado da deturpação da raça original branca, que seria melhor. Então, o que o Nina Rodrigues vai dizer? Ele vai dizer que, em vez de você misturar tudo para fazer uma nova raça, você tem que segregar os grupos diferentes, segregar brancos de negros, inclusive estabelecer uma legislação que oficialmente estabeleça lugares diferentes para esses indivíduos dentro da sociedade brasileira.